Oi, pessoal! Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês por conta de uma pergunta que eu tenho recebido com muita frequência, muita mesmo, que é sobre fazer projetos à distância. Eu recebo muito essa pergunta tanto aqui quanto principalmente no Instagram e no WhatsApp também, né? As pessoas, o YouTube, ele teve um alcance que eu nunca esperava quando eu criei o canal e eu não cheguei a falar sobre isso aqui porque eu não esperava mesmo que pessoas de outros estados, até países, fossem me procurar para fazer projeto. Então, teve uma época que eu até fiz alguns, deu certo, funcionou. Fiz projeto pro interior de São Paulo, que a cliente esses dias me mandou vídeos, assim, falou, nossa, Aline, muito obrigada, a casa tá linda, do jeito que você projetou. Mandou os vídeos, tava tudo igualzinho o projeto. Eu fiz o arquitetônico dela, ela construí do zero e fiz o projeto de interiores de alguns ambientes. E deu super certo. Fiz também de outras pessoas que não me deram esse feedback depois, né, de mostrar a casa pronta e tudo mais, mas o atendimento ali, a parte de projeto, foi tudo ok. E aí já faz algum tempo que as pessoas me procuram, perguntando se eu faço projetos à distância, e ultimamente isso ficou muito mais frequente. E na verdade, muitas pessoas me mandam mensagem falando, eu gostaria de fazer um orçamento e não comentam que seria a distância. E aí a gente gasta aquele tempo ali fazendo as perguntas iniciais, quando vai ver, onde é o terreno? Outro estado. Então pode ser frustrante para a pessoa e acaba sendo frustrante para mim também, né? Fazer todo esse contato e depois falar, infelizmente eu não atendo à distância. A pessoa já gastou o tempo dela de me responder várias perguntas para elaboração da proposta de orçamento. Então, eu acredito que as pessoas pensem que eu faça projetos à distância, então já vem pedindo orçamento sem especificar. Então, isso tem acontecido muito. E eu gostaria de explicar o porquê que hoje, pelo menos hoje, em maio de 2025, eu não faço projetos à distância. O primeiro motivo e o principal é que eu não dou conta dessa demanda, porque eu já não dou conta da demanda aqui da minha região. Graças a Deus, a demanda aqui é muito grande, não falta projeto, a gente tá sempre com a agenda fechada, eu tô sempre com todas as vagas de projeto preenchidas e pra mim não faz sentido eu deixar de atender um cliente daqui, de Macaé, Rio das Ostras, Búzios, que são os locais que eu atendo aqui, toda a região no entorno de Macaé e Rio das Ostras. O escritório físico hoje funciona em Rio das Ostras. Não faz sentido deixar de atender um cliente daqui que vai vir até o meu escritório, que eu tenho a possibilidade de ir até o terreno dele, tenho a possibilidade de fazer visita na obra, de acompanhar o andamento, de até mesmo de gravar o tour, né, pro YouTube no final, de ter portfólio, para eu atender um cliente à distância que o serviço se encerra ali na fase de projeto. É um contato um pouco mais frio, né? Que vai ser uma coisa totalmente online. Eu ainda não sou muito adepta desse mundo totalmente online que a gente está vivendo hoje. Para mim, ainda é um pouco difícil assimilar. E aí seria uma coisa mais fria e que eu fiz o projeto e acabou. Isso não me traz portfólio, isso não me traz contato com as pessoas, conhecimento, a pessoa me indicar e aquela coisa toda, colocar uma placa minha na obra. Então não faz sentido, a não ser que eu não tivesse projetos suficientes aqui na região para suprir a minha equipe, né, para ter trabalho para todo mundo. Aí eu poderia abrir para fora, mas já faz muito tempo que nós temos essa estabilidade de agenda cheia aqui na região, né, com os projetos só da região. Então hoje não faz sentido isso, eu deixar de atender alguém daqui para atender alguém de fora, infelizmente. Para eu começar a atender projeto à distância, eu precisaria ter uma equipe muito maior do que eu tenho hoje. Eu também não sei se seria legal ter uma equipe tão grande assim, né? Tem que ver como as coisas vão acontecendo. Por isso que eu tô falando que hoje não faz sentido para mim, mas pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenha uma equipe dobro, triplo do tamanho que eu tenho hoje. Não sei, quem sabe. E aí realmente eu conseguiria atender todo mundo daqui da minha região e mais as pessoas de fora. Enquanto eu não conseguir atender todo mundo da minha região, não tem por que eu atender alguém de fora. E essa é a realidade atual. Além disso, tem algumas burocracias que vocês muitas vezes não sabem como que funciona. Então, quando é um projeto arquitetônico, que é um projeto de construção do zero no terreno vazio, é mais complexo ainda, porque a pessoa que vai construir, ela precisa ter uma licença na prefeitura, o projeto ele precisa estar de acordo com as normas municipais, cada prefeitura tem as suas regras, tem prefeitura que o afastamento frontal é 3 metros, tem prefeitura que é 4, tem prefeitura que é 5, então toda vez que eu for fazer um projeto numa cidade diferente, eu preciso gastar um tempo muito grande para estudar as normas daquele município e não fazer nada errado, fazer o projeto certinho, o projeto que esteja dentro das legislações vigentes para que esse projeto seja aprovado e o cliente consiga ter a licença de construção. Então, tem essa demanda extra para mim de conhecer aquela legislação e é muito complicado você gravar de várias cidades. Eu hoje sei de cabeça a legislação de 4 municípios.
que são os que eu tô atuando com frequência. Mas imagina, se eu for expandir, eu vou ter que aprender de 6, 7, 8, 9, 10. E aí pode acabar passando alguma coisa, que não tem como você gravar a norma de 10 municípios. Então, toda vez que for fazer um projeto, tem que ficar lendo aquilo ali de novo pra relembrar, se não for um projeto que é feito com frequência. Se eu tô fazendo um projeto numa cidade pela primeira vez, é meu único projeto, e aí vai aparecer outro dali há 2 anos nessa cidade, não é uma coisa frequente, eu não vou conseguir gravar. Então, toda vez eu vou ter que estudar aquela legislação pra fazer um projeto. E aí tem essa demanda minha e tem a demanda da parte burocrática de aprovação na prefeitura. O arquiteto, para ele assinar um projeto numa prefeitura, ele precisa ser cadastrado naquela prefeitura. Isso gera um custo, uma anuidade que a gente tem que pagar. Normalmente os municípios chamam de ISS, que seria o Imposto sobre Serviço. Então hoje eu já pago ISS de 5 prefeituras daqui da minha região. É um pagamento anual, é um custo. E aí tem essa parte do custo, que se eu pago uma anuidade, eu pego um único projeto, também não é vantajoso, ou eu tenho que embutir esse custo pro cliente. Aí talvez pro cliente também não vai ser vantajoso, é melhor fechar com o arquiteto da cidade dele. E aí tem essa parte do custo e tem a parte burocrática mesmo de ter esse cadastro para ser o autor do projeto. Então, se você não é cadastrado no município, você não assina como autor do projeto. Aí tem pessoas que eu já expliquei isso e me falam assim, mas eu tenho um engenheiro aqui que vai assinar. Mas se eu faço isso, eu recebo o valor do projeto, como já aconteceu. Já fiz projeto sem assinar, o cliente me pagou pelo projeto, o projeto ficou lindo, super legal, mas eu não levei o nome, outra pessoa leva o nome do meu projeto. Então eu crio o projeto, o arquiteto, a gente trabalha com criatividade, é uma coisa que vem de dentro. Então aquilo ali é uma arte, é uma assinatura minha, uma coisa que eu criei. E aí, se eu não me cadastro, por conta das coisas que eu já expliquei, né, do custo e da dificuldade de ir até a prefeitura também, né, de viajar até essa prefeitura para fazer esse cadastro. Se eu não me cadastro, eu não posso assinar como autora do projeto. Até tem algumas prefeituras que não cobram esse cadastro para assinar como autor de projeto, só como responsável técnico pela execução de obra. Mas as prefeituras que eu conheço, a maioria ainda exige que seja cadastrado mesmo para assinar só como autora do projeto. Então, se eu não sou cadastrada naquele município, eu vou fazer esse atendimento online, vamos fazer reunião, vamos criar o projeto, vamos enviar o projeto, a pessoa vai construir, vai ter uma placa na frente da obra com o nome de outro arquiteto ou outro engenheiro, que vai assinar como autor do projeto, sendo que o projeto é meu. Então, é a mesma situação que eu tô falando. Se eu estivesse precisando preencher as vagas de projeto, fazer, pode ser que seria interessante. Eu iria lucrar com esse projeto, eu iria vender o meu serviço de projeto. Só que hoje eu prezo muito pelo meu nome. Essa fase aí de, precisar preencher para pegar experiência e tudo mais, essa fase passou, né? Então, já são 9 anos de estrada. Então, hoje, pra mim, também não faz sentido eu criar um projeto que eu amo todos os meus projetos, assim, quando eu faço, eu fico realizada de fazer, de ver que eu consegui imprimir todas as ideias, todos os anseios do meu cliente no papel, encaixar tudo aquilo naquele lote, e aí eu vou criar o projeto e outra pessoa vai levar o nome, como se ela tivesse feito. Então, é muito complicado. Hoje, pra mim, isso não faz sentido nenhum, eu aceitar essa situação. E vou te falar que posso falar que é recente. Recentemente eu fiz isso, assim, 4 anos atrás. Pra mim ainda é recente. A última vez que eu fiz isso foi 4 anos atrás, que eu fui contratada por um casal que a cidade é até próxima, que daria pra eu ter feito esse cadastro, daria pra eu ter ido fazer. Só que, como eu falei, era um único projeto naquela cidade, eu teria que ir até a prefeitura, eu teria que pagar anuidade, procurar estudar. Não, estudar as normas eu estudei, né, que eu fiz o projeto. Mas eu não vi naquele momento a necessidade ou a vantagem de me cadastrar naquele município. Aí eu fiz esse projeto e outra pessoa levou o nome. Então, depois disso, agora recentemente, final do ano, eles fecharam comigo o design de interiores. Eles estão construindo devagar, demoraram. Na verdade, quando eu entreguei o projeto, uma outra pessoa levou para fazer a aprovação na prefeitura. Passou um tempo, eles não iniciaram de imediato a obra, então passou um tempo, iniciaram a obra. Então, tem 4 anos que eles me contrataram a primeira vez, mas a obra deles ainda está na fase de embolso atualmente. Então, no final do ano, eles me contrataram para fazer o design de interiores. E aí, quando eu voltei para fazer esse design de interiores, é que eu fiquei pensando, poxa, eu poderia ter assinado esse projeto, porque eu fui lá e aí uma obra que é em condomínio, eu fui fazer a visita agora para tirar algumas dúvidas da parte de design de interiores e a obra tá linda, super legal. Não achei assim que próxima à casa deles tenham obras nesse porte e eu não levei o nome, né, nesse projeto. Então acho que eu não posso nem postar e dizer que o projeto é meu, porque tem uma RT de outra pessoa, como se o projeto fosse dele. Então hoje não vou nem dizer que eu me arrependo, era a fase, né? A gente vai vivendo as fases, mas eu não faço novamente, não pretendo fazer novamente. Então, como que eu vou assinar? Eu tô aqui em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, vou assinar um projeto lá no Maranhão, como já me pediram várias vezes. Eu não vou até o Maranhão me
cadastrar. E aí pode ser que depois eu veja aí um vídeo de uma casa linda, maravilhosa, um projeto que eu fiz, com outra pessoa postando e dizendo que é projeto dele. Porque legalmente é. Porque legalmente o projeto pertence a quem emitiu a RRT daquele projeto. Então é muito complicado. E aí eu gostaria que vocês entendessem, porque muitas vezes tem pessoas até que recebem mal quando eu explico que eu não faço projeto à distância. Mas por que você não faz? A gente pode fazer online. É tranquilo, eu tenho alguém aqui para assinar. Só que envolve outras coisas, né? Não é só eu te vender o projeto. Eu sempre falei que eu amo o que eu faço e o dinheiro é a consequência. Nunca trabalhei por dinheiro. Arquiteto trabalhar por dinheiro é difícil, porque até começar a dar dinheiro é muito chão. Então, se eu fizesse esses projetos à distância, ao meu ver, seria dinheiro, porque eu estaria vendendo o projeto e ali acabou. Mas pra mim, o meu serviço é muito além disso. É igual eu tava aqui ontem tomando um cafezinho com os clientes, vendo o projeto, esse contato, a gente cria vínculo, eu acompanho ali os clientes ao longo de um ano que eles estão fazendo essa obra, que eles estão realizando um sonho. E a distância não teria esse mesmo sentido. A partir do momento que eu entregasse o projeto, provavelmente eu nunca mais teria contato com aquela pessoa. Eu não iria ver o meu projeto tomar forma. Não posso chegar ali na frente da obra, entrar e olhar, nossa, olha aqui o meu projeto tomando forma. Pra mim, é isso que vale a profissão de arquiteto. Eu chego lá na obra, eu me realizo olhando aquilo ali, igualzinho ao 3D, tudo que eu planejei realmente acontecendo, poder ajudar o meu cliente com alguma dúvida que ele tenha, poder correr, teve uma emergência na obra ali, você pode correr lá que eu não sei como é que eu vou resolver isso. E aí eu posso ajudar a resolver. Então, pra mim, esse é o sentido da minha profissão. Trabalhar à distância, eu não consigo entender, assim, que eu teria a mesma realização que eu tenho trabalhando aqui com os projetos presenciais. E é isso, as pessoas têm me perguntado muito sobre isso. Eu falei, gente, vou gravar um vídeo explicando, porque pode ser realmente que as pessoas não saibam tudo que implica essa questão do atendimento à distância. Então, quem sabe um dia eu tiro esse vídeo do ar e eu comece a ver sentido em atender, fazer projetos à distância, como muitos arquitetos que eu acompanho, que eu admiro, fazem. Mas eu acho que para eu fazer projeto à distância, no mínimo, meu cliente tem que pagar minha passagem de avião pra eu ir lá no Nordeste ver a obra uma vez na vida. Fazer assim, só entregar e acabou. Não sei se minha ideia vai mudar em relação a isso, não. E aí eu queria saber se vocês já sabiam tudo isso que eu expliquei, né? Todas as implicações. O que vocês pensam sobre isso também, depois de eu ter explicado os motivos de eu não atender à distância. Sugestões, se tiverem, estou aberta a ouvir. Sem hater, tá? Que hater não tô aberta a ouvir, não. Hater a gente deleta e finge que não viu. Obrigada por assistirem mais um vídeo totalmente fora do comum aqui nesse canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.